Boa noite, pessoal. Fazendo a nossa videoaula, sétima videoaula hoje, tocando num assunto bem diferente, que são as pirâmides. As pirâmides, elas foram construídas pelos encarnados nos pontos estratégicos da Terra, que a gente chama os pontos energéticos, dentro das linhas de Lenz. Esses pontos energéticos, com a presença de cidades e povos, culturas, fez com que canalizasse nessas pirâmides energias de muitas barbáries, muitas batalhas, nos primórdios da humanidade. Essas pirâmides já foram construídas pelos encarnados, mas sob a orientação dos desencarnados do abismo. Porque as pirâmides eles são canalizadores de energias negras, a energia escura, que é a energia do medo, da culpa, da fome, do desespero. Por isso que as grandes pirâmides, que muitas da humanidade hoje consideram como os pontos de culturas, ambientes, de vestígios de povos e culturas naqueles locais, mas as intenções na época foram outras, portanto que houve muita morte, muita escravidão para que elas fossem construídas. E essas pirâmides elas são reservatórios de energias para que possa abrir buracos negros, né? Corredores intergalácticos, que são os buracos negros, para a fuga das almas, que na época se chamava de Anunnakis, mas que é mentira. Tá? Anunnaki significa homens que vieram, seres que vieram do céu. Né? Eles são almas, né? Reptilianas e elfos e almas que vieram em exílio das grandes batalhas intergalácticas, da grande guerra de Órion, que foram exiladas aqui na Terra. Então, com a intenção da fuga, de fugir da Terra dessa Gaia, para continuar a cobiça por poder e hierarquias, eles canalizaram as energias dos próprios batalhas dos povos, eles instigaram guerras e batalhas entre a humanidade, que até hoje é feita, com a intenção de realmente juntar energia, acumular energia fracionada nas pirâmides para que as pirâmides pudessem alimentar as suas naves para poder fazer a fuga. Na época, antes da Atlântida, 12 mil anos, a intenção era realmente abrir o buraco negro, e com esse buraco negro acabaria a destruição do planeta Terra e a fuga deles pelo esse corredor intergaláctico que é o buraco negro. É simplesmente um corredor que ocorre, que é produzido dentro dos véus, dentro de um tecido, que favorece a locomoção de um local ao outro dentro do próprio tecido dimensional, que é o terceiro. O ser humano hoje ele valoriza esses locais como pontos turísticos, mas eles têm sempre uma intenção, né? Uma intenção, uma história do passado de negritude, de muita maldade, para realmente canalizar essas energias. E essas pirâmides, elas realmente foram construídas com a intenção de destruir a Terra. O ser humano precisa aprender que esses locais morreu muitas almas e na dimensão, no território dimensional desses locais existem muitas almas ainda no ódio e na raiva pela morte de fome, e carregando as pedras e agindo e construindo aqueles templos, aquelas estátuas. Então não tem nada que a gente se vangloriar desses locais, mas buscar as respostas realmente dentro da gênese do ser humano. A história realmente das almas que se encontram no planeta Terra e não dos corpos humanos, porque nós não somos humanos, nós estamos vestindo temporariamente um corpo humano. Quem foram essas almas que construíram, que intuíram os seres encarnados, faraós, né, e os construtores, arquitetos na época de construir as pirâmides, foram o que se chama na época de deuses, né? Foram deuses astronautas. Não tem nada de deuses e não tem nada de astronautas. Foram almas realmente que cobiçam o poder, né, que a gente sabe que está no abismo da Terra e que favorece até hoje
jogam as peças, o ser humano na crosta são peças de um grande tabuleiro, e eles colocam povos contra povos, e dentro uma divergência, preconceito, alimento, ilusão, medo, culpa, né? É através até da própria igreja, né? A própria religião hoje alimenta, favorece esse ataque do abismo pela manutenção da mentira, da culpa, do medo e da barganha religiosa. Então a alma adia realmente essa conexão direta com o Criador e adia com ela a maturidade de ela realmente assumir a sua evolução. Então nós temos atavismos entre nós, e uma delas são as mentiras dos falsos profetas que estão atrás das tribunas religiosas. Então nós precisamos cuidar muito e deixar de idolatrar deuses, mitos, pessoas humanas e começar a nos conectar realmente com o nosso Supremo da Luz, direto com a nossa glândula pineal, que é nosso radar, nosso telefone espiritual. Uma boa noite para todos. Questione para que você veja e perceba que tem muita coisa entre o céu e a terra. Beijo.